né? Antes de você entrar no IMC, Suzy, o que você acha que era assim, a sua maior dor com o inglês? O que te incomodava no seu inglês? Era essa parte do reading, como eu disse, e o speaking também era algo que me incomodava. Então, assim, eu acho que um pouco da riqueza de material que a gente tem na internet, esse monte de acesso, é bom, mas você fica perdido. E me diz aqui, como é que era o seu inglês nessa época, antes de você começar a preparação comigo? Já era o inglês avançado? Como é que é? Não era. Eu tinha as provas que eu tinha feito, era nível, os dois foram nível B2, né? Mas assim, eu fiquei muito presa no reading. Para mim era muito difícil entender uma técnica que eu tinha que responder questões sobre o texto sem interpretar. Para mim que era surreal. Passou no seu teste do IELTS? Sim, graças a Deus consegui a nota que eu precisava. Depois de um tempinho ali de dedicação, deu certo. Depois que eu entendi que as técnicas é algo que eu não posso fugir. Eu não posso fugir das técnicas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estudo de Caso, uma entrevista com alunos e alunas do MC que passaram no teste do IELTS utilizando as técnicas do MC. Hoje eu estou aqui com a Susma, a gente vai bater um papo aqui sobre a preparação dela e sobre o resultado dela. Então, primeiramente, olá, Susma, seja bem-vinda. Olá, professor, tudo bem? Muito obrigada. Imagina, é um prazer poder falar com você. Bom, para a gente começar aqui, já vou começar te fazendo a pergunta. Passou no seu teste do IELTS? Sim, graças a Deus consegui a nota que eu precisava. Depois de um tempinho ali de dedicação, deu certo. Que bacana, que bacana. A gente vai bater um papo aqui para poder entender um pouco mais como que foi essa sua preparação. Me conta aqui, de onde você é, o que você faz? Eu sou de São Paulo, capital. Eu sou advogada e contadora também, trabalho no escritório de contabilidade, né? Mas eu não atuo na contabilidade, eu atuo na parte mais administrativa gerencial. Não fica mexendo com os números, não, né? Não, eu não fico não, mas atualmente meu objetivo é ir para Nova Zelândia, né? Porque lá eles têm bastante oportunidade para essa área contábil, né? Contábil gerencial, então é um das profissões que estão na Green List, né? Que eles chamam. Agora tá chamando de Green List, eu não lembro da. Tá. Lá tem esse nome de Green List, que é Agora a tem. lista das atividades que eles precisam, é isso? Isso, agora em 2023 que veio com essa denominação Green List. No ano passado era outra, Short Skills, alguma coisa assim. Ela está sendo editada ainda, mas essa parte, por exemplo, tem uma profissão que chama bookkeeper, que sai do salário mínimo, né? Então é algo que eles veem com bons, eu vejo com bons olhos, né? Eles também. Aí eu vi uma oportunidade, né, de ir para lá, só que para fazer o mestrado eu tinha que ter uma nota overall de 6,5, sendo que nenhuma das bandas poderia ser abaixo de 6. E aí eu entrei nessa maratona do IELTS para tentar seguir esse objetivo, né? Bacana. E aí esse processo todo aí da Nova Zelândia, ele já é de imigração ou é para, por exemplo, só para trabalhar? É só para estudar. Então, primeiro, o objetivo é 1 ano e meio de mestrado, né? Eu concluindo esse mestrado, né? Atingindo as notas e tudo mais, né? Eu penso que o IELTS é só uma pontinha do iceberg, depois vai uma coisa bem profunda. E aí, depois de 1 ano e meio, eu ganho mais 3 anos de para trabalho, né? Dentro da minha área. Aí deram 4 anos e meio. Com 4 anos e meio, eu já posso aplicar para residência. Né? Entendi. É o nosso projeto meu e da minha família, justamente esse. Que bacana. E você já foi para lá alguma vez? Nunca fui. Olha só, até que nem eu, então, porque eu falo que quando eu vim aqui pro Canadá, eu não tinha nem saído do Brasil, nunca, nem assim, para passear ali no Paraguai, nunca, nada. E eu já vim e eu já vim para ficar. Então você vai que nem eu, que bacana, que bacana. Nossa, a Nova Zelândia é um lugar muito massa, eu tenho muita vontade de conhecer lá. Pelo menos o que a gente veio falar, né? Um lugar muito bonito. Sim, nós fizemos muitas pesquisas antes, né, desse projeto. Eu pesquisei também o Canadá e pesquisei a Nova Zelândia. Mas eu acho que para a família e considerando também o clima, a Nova Zelândia tem mais. O clima aí é o que pega, né? Eu morei em Dublin por 3 anos e aí eu vivi, acho que não era nada daquilo, né? Uma coisa é você conviver na neve, outra coisa é a sensação térmica. Então, a sensação térmica lá de Dublin era um pouquinho rigorosa no inverno. Entendi, que bacana. Enfim, eu gosto do calor, então eu acho que eu... então você tá no lugar certo. Muito bem, que bacana. E como é que foi que você me conheceu, Susma? Eu te conheci pelo Instagram, a primeira vez que eu te vi foi pelo Instagram. E aí eu acho que eu cheguei até a te falar uma vez, enfim, eu fui passeando por aí, porque tem muito material, né? Uma gama muito rica, até eu perceber
que o IELTS, ele não basta assim, eu posso ser fluente, eu dar aula de inglês, se eu não souber como funciona a prova e ter as técnicas, né, de fazer a prova, não dá, entende? Tipo, e aí eu ficava me questionando, mas como que eu não consigo, né? Porque eu fiz a prova duas vezes, não foi só essa vez. E eu não conseguia a minha nota, aí eu falava, tudo bem que eu estava combinando, né? Eu terminei minha faculdade de contabilidade no ano passado, então eu estava tentando conciliar os dois, também tenho 2 filhos, um é pequeno, então assim, eu não estava dedicando o tempo certo para o IELTS, né? Aquela focada real que tem que ser dada. E aí acabou prolongando muito. E aí eu lembro que eu te vi uma vez, eu acho que a sua didática é muito legal, você simplifica algumas coisas, então eu sinto como se você trouxesse, né, uma coisa que eu vejo lá em cima, aí você traz aqui para baixo, dentro do meu pouco conhecimento, eu consigo pegar melhor. E eu tive uma dificuldade, porque eu te vi uma vez, e depois eu fiquei tentando te procurar e eu não conseguia lembrar Simon. Simon, aí o sobrenome, Mamed. Eu falei, gente, como é que eu lembrar esse cara? E aí, enfim, consegui te achar de novo. Depois que eu te achei, já mandei mensagem para professora, eu preciso te achar. Que bacana, que bacana. Que bacana. Então aí você precisava do IELTS para ir para Nova Zelândia, né? E me diz aqui, como é que era o seu inglês nessa época, antes de você começar a preparação comigo? Já era o inglês avançado? Como é que é? Não era. Eu tinha as provas que eu tinha feito, os dois foram nível B2, né? Mas assim, eu fiquei muito presa no reading, porque eu tenho o vício, tudo que eu leio eu interpreto. Agora você imagina, né? Aqueles 3 questões do IELTS. Para mim era muito difícil entender uma técnica que eu tinha que responder questões sobre o texto sem interpretar. Para mim que era surreal. Eu tô lendo um texto em inglês que não é a minha mother tongue, né? Não é a minha língua, e eu não posso interpretar. Eu tenho que responder sempre como isso. Então, e assim, eu fiz, e era sempre 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Aí eu fui pro 7, depois que eu entendi que as técnicas é algo que eu não posso fugir. Eu não posso fugir das técnicas. Então, tirei o meu perfil interpretativo, coloquei de lado, coloquei no bolso, guardei, falei, Susma, você é uma candidata do IELTS, você não é uma advogada, faça o que tem que ser feito. E aí isso bateu na minha cabeça, e eu lembro, e assim, o que me marca muito, que me ajudou muito, que pelo menos para mim, você fala muito sobre consistência, faz o que tem que ser feito, seja consistente. E eu me lembro que uma vez no nosso papo você falou eu falei sobre um livro que eu comprei, inclusive ele está aqui comigo, Olha só! Aí eu falei, cara, esse livro é muito chato. Você falou, Susma, você abre, você leia um parágrafo, mas você tem que ler todo dia, você tem que ler. E aí eu ficava, tá bom, Simon, não tô lendo, mas eu nem tô prestando atenção. Aí depois eu vou ler agora. Então, acho que isso fez total diferença. Eu também sou formado em Direito, né? Eu não sei se eu já te falei isso enquanto a gente conversava nas mentorias, mas eu tive um cliente na advocacia. Eu só tive um cliente na minha vida inteira de advogado. Eu não tive paciência, não. Enfim, aconteceu as coisas lá, mas eu falei, isso não é para mim, não. Aí eu fui pro lado dos concursos e tal, mas eu também sou dessa área. E o pessoal do direito é um povo que gosta de interpretar os negócios. Gosta. Então, essa é uma grande barreira para a gente, porque tudo você quer interpretar, você fala, não, mas pode ser que... Não, mas não pode ser. Será que ele está querendo dizer o quê? Você fica assim. Exato. Então, isso é uma barreira. E aí que vem a importância das técnicas, para você alinhar o que você tem que fazer, né? Não é para interpretar, não é para ficar pensando ali, né? Sim. Que bacana. Me diz aqui. E é uma solidão, né, Sam? Uma solidão profissional, porque assim, por mais que eu fale, quem não tá nessa vida de IELTS não sabe, por mais que eu fale, não entende. Então, às vezes eu converso com um amigo, com meu marido, que também é advogado, então eu falava, tá, beleza, não tenho noção do quão profundo é isso, né? Porque a gente é treinado para fazer isso na faculdade, né? Como que eu tenho 40 questões para responder de 3 textos grandes e eu não posso querer entender o texto. É muito difícil para quem é da área. Exatamente. Então você que é de direito, tá assistindo aí também, tem salvação para você que vai fazer o IELTS, tá? Fica tranquilo. Seguinte, nessa época aí, né, antes de você entrar no IMC e tal, e IMC, para quem não sabe, é IELTS Masterclass, tá? Que é o meu programa de treinamento para IELTS. Onde eu ensino as pessoas a passar no IELTS, mesmo sem ter o inglês avançado ainda, né? Antes de você entrar no IMC, o que você acha que era, assim, a sua maior dor com o inglês? O que te incomodava no seu inglês?
Era essa parte do reading, como eu disse, e o speaking também era algo que me incomodava. Então, assim, eu acho que um pouco da riqueza de material que a gente tem na internet, esse monte de acesso, é bom, mas você fica perdido. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém que hoje está entrando nessa jornada, escolha um professor e vai cego nesse professor, nesse material, nessa técnica. Você tem que confiar em alguém. Porque se você foca em um professor e aí tem mais 25 aqui atrás falando, te dando uma transformação, você começa a perder o foco. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Eu não sabia por onde começar, sabe? Então, assim, o IMC me deu essa luz. Susma, vai por aqui. Todo o resto deixa para lá. Daí eu lembro quando eu estava chegando muito perto da minha prova, você me disse assim, ó, você não vai ouvir mais nada, você vai ouvir o Look Podcast agora e esquece todo o resto. E eu falei, beleza, por mais que eu tinha a tentação de ouvir outras coisas. E aí eu acho que essa é a grande questão. Então a minha dificuldade maior antes do IMC foi uma riqueza muito grande de material, muita gente falando, muito professor, e eu fiquei muito confusa do caminho para seguir. Entendi. E eu acho que isso é uma das coisas que mais acaba fazendo. Se não fizer a pessoa desistir, faz ela ficar absolutamente frustrada. Porque você tem tanta coisa para ver que você não vê nada. Sim, não é assim? Você tem aquela segurança do eu sei, né? Eu acho que muito aluno deve passar essa questão do speaking. Porque assim, o vocabulário eu tenho. Mas se eu não treinar, se eu não falar, né? Por exemplo, no seu curso do MC tem o faixa preta. Eu fiz com a Muriel. A Muriel é fantástica, eu tô apaixonada por ela, mandei mensagem para ela. No último, nas vésperas, né? Ela fez um treino comigo muito legal de me ajudar a pensar na técnica de resposta. Então, memoriza, Susma, na terceira parte do speaking, que é onde o examinador tá vendo ali se vai dar uma pergunta na minha nota ou não. Então, você tem que dar uma razão, você tem que explicar, tem que estudar. Não esquece de dar um exemplo, não esquece de dar um exemplo. Então, toda a minha resposta falava, tem que dar um exemplo, tem que dar um exemplo, porque ela me treinou. Então, assim, é um treino. O speaking tem que ter o treino. Não adianta meu vocabulário. Exatamente isso, né? Não é saber inglês, é saber resolver o teste. Né? Exato, exato. E você que está assistindo aqui, se você viu ela falando ali faixa preta, você está assim, que é isso, faixa preta? Agora isso aqui virou luta, é jiu-jitsu, é o quê? Seguinte, faixa preta são aqueles alunos que vão além da nota 7 no IELTS. São os que tiram de 7,5 para cima. E aí, quando você entra no IMC, né, que nem a Susma entrou, você tem 12 simulados com um faixa preta da minha equipe, que é o que ela estava falando. No caso, ela fez com a Muriel, né, que treinou ela lá, corrigindo as técnicas e tal. Bacana. E me diz aqui, você falou que você tinha feito o IELTS antes, quantas vezes você fez? 2. E como é que foram essas 2 vezes? O que você vê de diferença que você fazia antes para o que você fazia depois? Então, os dois que me pegaram mais, né, que inclusive foi onde eu vim com as notas altas, o speaking e o reading, né? O reading eu já falei o motivo, o speaking é por conta dessa coisa de falar mesmo, e a técnica, eu acho que a técnica fez grande diferença, porque assim, no speaking eu nunca tirei menos que 6, e 6 não é uma nota tão ruim, então eu ficava 6, 6,5, 6, 6,5. E aí eu fui para o 7, por quê? Porque eu lembro de estar respondendo, principalmente a parte 3, né? Eu lembro muito da parte do dar o seu exemplo, embasa a sua opinião, dar uma razão, e a parte assim, quando eu fui fazer o teste dessa vez, sabe, eu confesso que quando eu saí da prova, eu falei, cara, eu fiz o teste agora sabendo como o teste funciona, né? E aí eu fiquei lembrando de como eu ia antes, então eu ia para um bate-papo, e eu ia para um bate-papo com o examinador. Sem saber, né? Assim, o bate-papo, eu não dividia na minha cabeça, ok, estou entrando na parte 3. Ok, no papelzinho da parte 2, eu não vou ficar escrevendo frases que eu tenho que falar, são só pontos de destaque para poder lembrar de falar. Eu não tenho, assim, eu ia para a parte 2 querendo falar rebuscado e tal, aí eu crescia a expectativa do examinador. E não, então eu perdia aquela questão da fluência, Susma, deixa fluir. Né? Então, eu senti que depois do IMC, né, que eu coloco uma linha divisória, porque agora nesse ano de 2023 foi quando, de fato, eu consegui me dedicar, né, eu consegui sentar e focar nisso. E aí eu tô falando para você de menos de 3 meses de estudo, eu vejo que tem muito que falar quanto tempo você precisa, né? Obviamente, eu queria, né, lógico, eu tive também um objetivo assim, eu preciso de 6,5, eu vou mirar no 7,5, então eu vou mirar alto. Eu mirei alto, mas eu consegui o que eu precisava e tá ótimo, né? A cerveja é redonda do mesmo jeito. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você até mais redonda. Caraca, foi ali. Tipo, entende? Boa. Sim. E aí enfim, tô muito feliz com isso. Tô muito orgulhosa do 5,5%. Porque assim, era o meu maior desafio. Então foi isso que fez toda a diferença para mim.
vou entrar um pouquinho mais nessa questão aí do 5,5 pro 7 e tal, mas só para eu poder entender aqui, porque quando você ficou sabendo que tinha MC, né? Que você me achou na internet, depois me perdeu, custou achar de novo, achou. Aí você viu lá que tinha o MC, que é o Arts Masterclass. Quando você foi decidir entrar, tinha alguma barreira, alguma coisa que te impedisse? Você, não sei se eu entro, se eu não entro. Às vezes era o preço, às vezes era alguma dúvida. Eu tô te perguntando isso e você pode responder sinceramente com você, porque muita gente acaba tendo esse problema. E como que você acabou superando isso? O que você acha? Sim, teve. Quando eu procurei, eu fiquei muito em dúvida, né? Eu falei, pô, já tinha gastado antes, né? Porque o IELTS, pelo menos para mim, não é uma prova barata, né? É uma prova cara, né? Se você for pensar no nível Brasil, é quase que um salário mínimo, né? Então, você vê que é uma coisa que filtra muitas pessoas, né? Se você é uma pessoa que ganha, sei lá, 2 salários mínimos, você não pode fazer uma prova do IELTS, não é, né? É acessível, mas enfim. Eu senti dificuldade na hora do preço, né? Porque eu já vim gastando um dinheiro de trás, então acho que o preço foi o que me assustou. E eu falei, pô, será mesmo que vai dar certo? Porque tem tanto material, será que eu estou indo no correto? E aí, o atendimento personalizado, né, Simon? Acho que isso faz muita diferença. Porque eu já fiz curso com uma outra pessoa, existe uma equipe que atende, agora quando o professor, que é o cara que você olha e fala, meu, esse cara é bom, e aí ele que te atende, você me respondeu as perguntas, e eu sabia, eu minha surpresa, falei, teve uma hora que eu fiquei, será que é o Simon, será que não é? Cara, você mandou um áudio, você me mandou um áudio, eu falei, meu, manda um link que eu vou pagar agora, eu tô no lugar certo. Então, assim, pra mim, assim, a linha reta contigo, né? Eu sei que se você é só um, eu pensei que o cara é só um, meu pai é professor, e eu sei disso, né? Não tem como atender todos os alunos, mas eu vejo que você, sei lá, às vezes você tem irmão gêmeo, você atende muito aluno, e é pessoal, então isso fez muita diferença para mim na hora de optar pelo IMC. Entendi. Foi isso que fez você decidir, assim, é isso que eu vou entrar. Foi isso. É esse E contato. você tem um coach, né? Sabe, eu tenho um coach. Você falou assim, vamos lá, eu tô contigo nessa. Você me deu a mão, eu tava muito desesperadora. Sabe aquela coisa de tipo, sou burra, não vou conseguir, sou incapaz. Tem pessoas que conseguem, assim, e todo mundo ao meu redor ficava, não, só veja, sua vida corrida, blá, blá, blá. Tá, gente, mas tem gente que tem a vida corrida, consegue também, eu quero conseguir. E você veio que você me acolheu, sabe? Você é uma pessoa de fora, né? Você veio me acolheu e falou assim, eu tô contigo, vamos fazer isso acontecer. E aí eu senti total segurança. Que bacana. E deu certo, né? Hoje, olhando para trás, você assim, fez a coisa certa, né? Meu Deus! E eu já estava preparada para fazer de novo. Eu falei, vou fazer de novo, porque eu não sou de desistir, né? Eu não sou de desistir. E aí, é muito disso mesmo. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que ela é assim, ó. If you fail to prepare, prepare to fail. O que é isso? Se você falhar em se preparar, prepare-se para falhar. Então, nessa hora, a gente tem que focar tudo na preparação para dar certo. Porque se você falhar em se preparar, se você não se preparar ou se preparar mal, você vai falhar lá na frente, né? Então, por isso que eu acho importante, igual você falou, tem mais de, hoje, né? A gente está aqui em 2023, mais de 860 alunos. Então, realmente, eu não consigo lá pessoalmente falar com cada um e tal. Tem minha equipe que me ajuda a responder, mas sempre que eu posso, eu tô lá falando. E no seu caso, foi isso que fez a diferença. E assim, eu sempre deixo isso aberto para os alunos, né? Quando vocês me mandam mensagem no Instagram, até hoje, né? Que ainda tá num grau que eu consigo responder, sou eu mesmo que vou lá e respondo. Então, assim, eu tenho essa abertura com vocês, porque eu sei que é importante isso. Porque eu já tive aí no seu lado, né? Você sabe um pouco da minha história, que eu já contei antes. Eu não era professor de inglês, falei, agora eu vou dar aula pro IELTS. Não, eu era igual você, do seu lado. Eu era um aluno que queria passar no IELTS para ir pro Canadá. E aí... Você esqueceu o IELTS, né? Você esqueceu, mas agora você dá aula. Exato, quando eu passei, eu falei, meu Deus, nunca mais quero saber de IELTS. E olha que ironia do destino, né? Hoje eu ajudo as pessoas a passar no IELTS. Sim. Né? Porque eu vi ali que aquilo que eu usei lá, o método, eu podia replicar aquilo para outras pessoas. E foi exatamente o que você fez, né? Sim, que bacana, que bacana. Me fala aqui, na hora do teste do IELTS, qual que era a parte que você tinha mais medo? Você falou que o reading era algo que te preocupava muito, mas o que te preocupava nele? O tempo, eu acho muito pouco tempo, né? Porque se nós formos fazer uma conta de ler os 3 textos grandes e responder as 40 questões, você tem menos de 1 minuto e meio para cada uma, né? Uma situação em que você não pode interpretar nem nada. E aqueles match the readings, que é uma questão muito típica, aquilo para mim é uma coisa que é para deixar todo mundo tremendo, porque todas as perguntas estão certas e todas as perguntas estão em todos os parágrafos. Então, essa coisa assim, quando eu vi que caiu, isso caiu na minha prova.
prova, a hora que eu olhei a questão, eu falei, putz, já era. Então, é o que me dá muito medo. E a parte do listening também, né, eu não acho que eu fui tão bem, eu já fui bem em outras provas, já fui melhor no listening, mas eu fiquei muito nervosa, porque a primeira Sim, fase do primeira teste, parte. né? E aí eu tava pensando, eu tava tão nervosa, que na hora que eu tava escutando, eu tava pensando outra coisa, você não tem tempo de pensar, você tem que parar e falar, ó, estou fazendo o teste agora. Então eu perdi, eu acho que 2 ou 3 questões, Simon, que eu nem lembrei, tipo, eu falei, meu, não sei nem o que eles estão falando. E aí, mesmo assim, eu consegui ficar com 6, entendeu? Mas então, tudo ali é questão de estar presente no momento, né? tem que estar presente, tem que estar presente. Então é importante, né? Acho que é muito particular de cada um. Eu lembro também que pelo menos 3 ou 4 dias antes da prova você simplesmente deixava tudo de lado e ok. Eu fiquei estudando no domingo até quase meia-noite, tipo, fui fazer a prova escutando e treinando até o último minuto, só que isso também me deixou nervosa. Com então certeza. Não deu certo. Ó, vamos lá. Quando você entrou no IMC, que aí você viu lá que tinha as técnicas e tal, como é que foi? Como é que foi esse primeiro contato com as técnicas e para assimilar isso aí? Então, o primeiro contato com as técnicas, algumas eu já tinha escutado, né, principalmente do reading, que é o skimming and scanning, eu acho que são essas as pronúncias, e algumas outras técnicas, né, então eu acho que a técnica do IMC, que é fantástica, é a questão da exposição guiada, o difuso, que é aquilo que eu lembro que você fala muito, né. Susma, tá passando pano na casa, não Susma, né, você falava para todos os alunos ali nas lives, tá lavando louça, vai escutando, eu acho que isso fez muita diferença, né, algo que eu não fazia antes, né, eu não treinava dessa forma, e a leitura obrigatória, ainda que eu acho chato, faz porque você tem que fazer, tem que ser feito, e com sono, cheguei em casa, tô exausta, porque tem muita gente que trabalha o tempo inteiro, né, é o meu caso também, tipo, você chega exausto do trabalho, ainda, se você tá fazendo faculdade também e tá se preparando pro teste, é algo que fica realmente muito pesado, Simon, tô chegando em casa, tipo, eu tenho insônia, eu Susma tenho insônia, mas você quer ver me dar um sono era a hora que eu parava pra ler inglês. Era um negócio de nana neném. E eu também não gosto de seriado. E você falou muito sobre seriado. Eu cheguei a assistir seriado em pé, porque o seriado me faz dormir. Então eu falava, não, eu tenho que fazer. Aí eu ficava em pé, e nem que fosse, você falava pra Susma, se for 5, 10 minutos vai fazer a diferença. Então isso foi o que o MC me trouxe de diferente do que eu vi no resto, entendeu? Bacana, que bacana. E como é que você acha que as técnicas te ajudaram na hora da prova? Bom, enfim, na hora da prova foi justamente isso. Eu parei de fazer o que eu fazia, né? Principalmente no reading, eu parei de querer interpretar e ver o que o texto queria dizer e o que será que o escritor queria dizer com aquilo. Eu parei de filosofar. E no speaking eu consegui pensar, né? Simultaneamente eu consegui pensar na minha resposta por conta da técnica. Então a técnica me trouxe esse upgrade no meu speaking também. Foi só por conta da técnica, porque antes eu não conseguia. E olha só que curioso, né? Lá no reading você falou que antes você ficava tentando interpretar e estava lá no 5,5. Quando você parou de ficar interpretando, aplicou a técnica ali, 7. Que coisa, Sim. né? Que coisa, menina, quando eu olhei, falei, mentira que eu não tô nem acreditando, vou até pedir. Só passou, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ai, meu Deus, que bacana. Me conta aqui, Susma, qual que é a sensação que você teve na hora que você viu o seu resultado lá? Você falou assim, meu Deus, deu. Foi essa sensação, meu Deus, eu não acredito. Aí fechava, aí abria de novo. Meu Deus, eu não acredito. E eu fiquei num momento assim, o que eu fiz foi, entrei no banheiro, ajoelhei e agradeci muito a Deus, porque eu, enfim, tem uma coisa, né, uma coisa muito forte, eu acho que tem essa participação, uma grande participação divina nisso também. Quem passa por isso sabe o quanto é pressionado, né, por isso, né. Por eu ser a aplicante principal também, a minha modalidade de visto envolve 4 vidas. Né, e nessas 4 vidas tem os meus 2 filhos, que é a razão de respirar, sabe? Então, assim, fica aquela coisa, é uma pressão muito grande. Então, quando você vê, você fala, a minha parte está resolvida. O que tiver que acontecer
vai acontecer, mas a minha parte foi feita. Então, é essa a sensação de alívio, de alegria, de amor, sabe? De amor, de você. E, meu, agradecer muito você, a Muriel também. Eu pensei em vocês na hora, falei, cara, eles são foda, eles são. Nossa, fiquei, sabe, empolgada. Eu mandei mensagem para você e mandei mensagem para ela também, agradecendo. Porque é uma forma de colaborar, né, sabe? Eu penso que é uma ajuda, você ajuda pessoas, né? Você traz um bem-estar, uma felicidade, muda, transforma a vida de pessoas. Isso é muito bonito. É um tipo de saúde, né, também. Sim, com toda certeza. Que bacana isso. Eu gosto. E isso, você contando da sua história aí, né? O que você sentiu na hora, me lembrou muito do. Você já me foi falando do Domingos? Não lembro. O Domingos é um outro aluno que ele saiu do zero. Ele entrou no MC no zero redondo. E ele queria ir para Austrália. E aí ele precisava tirar 7 em tudo. E aí, com 9 meses, ele já estava tirando 7, só que aí ele conseguia assim, 7. Ele teve que repetir o teste umas 2 vezes, aí foi lá e tirou tudo. E foi. E aí eu lembro que ele falou assim que ele também tinha os filhos dele, e que era por isso que ele estava fazendo isso, por isso que eu lembrei dele falando que você falou dos seus filhos. 2 filhos que você tem? Isso, 2. Aí ele falou assim que o filho dele via ele estudando todo dia, né? Se dedicando. E aí ele falou assim que o filho chegou um dia para ele e falou assim: papai, quando o senhor passar no IELTS, o senhor vai trazer a chave para a gente ir para a Austrália. E aí ele falou que o dia que ele viu o resultado, que ele estava no serviço, a primeira coisa que ele chegou em casa e fez, ele falou assim: meu filho, eu trouxe a chave para a gente ir. Nossa, que eu até arrepio de lembrar disso. Mas foi muito bacana mesmo essa história dele, igual a sua, porque agora você pensa, agora meu filho vai poder estudar lá, na escola de lá. Agora meu filho vai poder ter uma vida diferente, né? Sim. Sim, a minha família, sabe? Quando você fala assim, cara, eu vou conseguir, sabe? É uma experiência diferente. Simon, eu não sei se assim, o nosso objetivo é de ficar morando lá, mas se acontecer de não ficar também não tem problema, só de passar, de proporcionar isso para os meus né? Já passei por essa experiência, eu sei o quanto é bom. Sim. Então vai ser muito bom para eles, ainda criança, né? Falam que criança aprende muito fácil o idioma, que eles passam a perna na gente. É igual esponja, você vai ver. E é verdade, porque a criança ela não tem uma coisa que nós adultos temos. Sim. Medo de errar na frente dos outros. A gente tem isso. A gente tem vergonha de errar. Você vê as lives de simular de speak e tá lá, povo, eu não quero participar, que eu tô com medo de errar. Para! Seja mais criança nesse momento aqui, que a criança não tem medo de errar. Se ela errar, o que você vai falar? Não, tá errado, é assim, assim. Ah, tá, beleza. Segue a vida. Exato. E é isso que é o correto. A preocupação do meu marido era justamente essa. Nossa, como que o Kael, que é o nosso filho mais velho, como que ele vai se virar e tal? E a moça que assessora a gente, a Cláudia, ela falou, Marco, o cara vai passar perna em vocês, você não tem noção, ele vai aprender muito rápido. Essa preocupação tira. Tem a outra, essa você tira. Tá bom, deixa pra lá. Exatamente. E me diz aqui, agora que você passou no IELTS, quais são os seus planos? O que você já vai fazer? Ou já deu alguma entrada em alguma coisa nos papéis? Sim, já tô mandando, porque eu já tinha mandado, eu fiz tudo ao contrário, né, Simon? Eu fiz toda a parte burocrática e deixei o IELTS por último, só que eu tinha que fazer ao contrário. O IELTS tinha que vir primeiro. Enfim, o que eu tô fazendo agora é atualizando as minhas documentações, né, pro English Advisor, que é o Antônio. Então, ele está cuidando dessa parte para a gente, passando parte de extrato bancário, enfim. Eu já tenho a carta da faculdade, eu já tenho, que estava condicionada, uma carta condicional, né? Uma carta condicionada aos 6,5 do IELTS, que agora eu já entreguei para eles, né? Aí agora você já vai... Aí agora eu já tô só dando tela na papelada, já escolhi a data do meu curso, que tem uma no dia 11 de julho e outra no dia 9 de setembro. Daí eu optei por 9 de setembro, porque o meu filho pediu para passar o aniversário aqui, tem um passeio para fazer com os amigos que já está marcado faz tempo. Aí eu falei, tá bom, já esperei tanto, não me custa, né? Então eu abri mão, assim, cedi mais um pouquinho por conta do meu filho. Caramba, então em setembro vocês já estão lá. Ah, que bacana, hein? Se quiser. Meu Deus, que legal, que legal. Bom, agora eu tenho umas perguntas aqui para poder te fazer, que são perguntas para poder ajudar quem, mais especificamente quem está ouvindo. E também essa primeira aqui eu quero saber até para eu entender o que funciona, o que é bom dentro do IMC. Me diz aqui, ó, na sua opinião, o que tem no IMC que você fala assim, não, isso aqui foi decisivo para mim? É o quê? São as técnicas? É o grupo de alunos? É o simulado faixa preta? O que você fala assim? Isso aqui mudou meu jogo. Eu acho que o que muda o jogo, Simon, óbvio, é um conjunto, né? É um conjunto. Eu acho que a questão de você interagir, porque você também fala bastante no grupo. Então, sei lá, a sensação que eu tenho é que você está o tempo inteiro vendo as mensagens que o pessoal troca porque você é muito ativo no grupo. Eu acho que isso ajuda, mas eu acho que o que é decisivo é a tal da exposição. A exposição guiada, a exposição difusa, acho que é o nome.
Porque você fala, você bate muito na exposição, que é a tal da escrita, que é a base. Você fala reading, listening é a base. Então, esse é o ponto, para mim, é o ponto X do IMC, é a diferença. Que bacana saber disso. Vamos lá. Tem umas perguntas aqui que geralmente eu recebo do pessoal e aí eu quero ver a sua visão dessas perguntas, tá? Tem gente que fala assim que saber inglês já é suficiente para ir lá e fazer o teste. Fala assim, eu já sei inglês, eu vou lá, vou fazer e vai dar. O que você acha disso? Você que passou Acho por isso e até fez o engraçado. teste antes. Acho É isso que eu acho. Eu acho que quem fala assim, não, mas eu já falo super bem inglês, eu vou fazer o teste, porque tem nativo, né? Eu sei que tem nativo, como eu disse, eu morei um tempo em Dublin, tem um professor meu, Peter, tem nativo que não tira 7 na prova, sabe? Então, assim, é saber as técnicas da prova. Você pode ser ter a língua inglesa desde criança na sua vida e se você não souber as técnicas da prova, você não vai passar. Se você ficar ali interpretando, ou demorando na leitura, ou não responder o speaking de forma que o examinador está te examinando, você não vai conseguir a nota, sendo fluente. Então, assim, eu penso, né, que as pessoas que falam dessa forma é como eu era quando eu comecei a minha jornada, né? Então, quando eu comecei a minha jornada, eu tinha essa visão. Bom, eu não sou crua, eu morei 3 anos fora, eu falei bastante inglês, eu não tenho dificuldade com o inglês. Obviamente, o inglês acadêmico é um pouquinho mais difícil, mais puxado, mas não era algo, por exemplo, que nem o Domingos. Não era que nem o Domingos, que começou do zero. Não era o meu caso. Inclusive, demonstra aqui minha grande admiração por ele. Realmente, ele é um cara para servir de exemplo sempre. Mas você sair falando que você vai conseguir fazer o IELTS porque você é fluente no inglês, eu, assim, infelizmente, penso que as pessoas... Existem exceções, né? Toda regra tem exceção. Mas eu penso que o comum não dá... eu falo por experiência própria. Eu não era zerada em inglês e nem por isso consegui fazer o IELTS nas 2 primeiras vezes que eu fiz a prova. Sim. E isso que você falou é muito certo mesmo, porque quando a gente olha para as estatísticas oficiais do IELTS, que eles divulgam, né? Todo ano eles divulgam estatísticas, a gente vê que os nativos que fazem o teste, a média do nativo, você sabe qual que é? Não. 6,5, 6,7. A média de um nativo. E o cara é nativo. Então, é isso Pensa aí. só. Nossa. Por quê? Porque o cara não, ele sabe inglês. O que ele não sabe é resolver o teste. Por isso que eu falo, Sim. não é sobre o seu nível de inglês. É sobre saber resolver o teste, né? Por exemplo, tem nativos, aí você fala, mas por que um nativo ia fazer o IELTS? Né? Ele é nativo. Porque às vezes a pessoa mora lá no Reino Unido, ela quer estudar no Canadá, ou vice-versa, um canadense quer estudar lá. E para você fazer isso, você precisa do exame de proficiência, né? Então eles acabam fazendo o teste, sim, e a média deles é essa. Porque não se preparam, acham que já sabem, como de fato sabem. Mas o Sim. IELTS não é o inglês da vida real, né? O Sim. IELTS é o IELTS. E essa que é a Você grande sabe que questão. nessa minha jornada eu pedi uma indicação de um professor um professor particular que dá aula para um amigo meu que trabalha numa multinacional. E ele falou assim para mim, Susma, eu não vou fechar a aula com você, o que eu posso fazer com você é fechar um speaking para você treinar. Mas eu não sou especializado em IELTS, e o IELTS é uma prova muito específica, então eu te aconselho, eu não vou ficar aqui vendendo para você, porque ele poderia simplesmente ganhar o dinheiro e dar aula nele, muito íntegro, e falou, olha, eu não vou vender para você, porque assim, eu não tenho técnica do IELTS. Então você vai, procure um professor que tenha essa técnica, e aí sim, se você quiser treinar o speaking comigo, só para você treinar a fluência, a gente fecha. E ele é americano, esse cara. Bacana, olha só, tá vendo? É isso Muito mesmo. bacana. Muito bem. Uma outra pergunta que tem sempre aqui é o seguinte, que tem gente que acha assim, não, eu vou primeiro melhorar o meu inglês geral para depois eu começar a me preocupar com o IELTS. O que você acha disso aqui? Não, primeiro eu vou fazer um cursinho geral aqui e aí depois eu vou e faço o IELTS. Ao invés de fazer uma preparação já focada. Eu acho que acaba perdendo um tempo, né? Você perde um tempo. Então, eu penso que, obviamente, se você não tem nada de inglês, é uma pessoa que tem inglês bem básico, eu penso que o ideal é você colocar um tempo maior para a preparação, mas sempre focada para a prova do IELTS. Então, aprenda, treina e sai daquela, né? Principalmente brasileiro tem muito isso, a gramática, aquela coisa cega na gramática. Então, eu acho que uma coisa acaba vindo pela outra, né? Você acaba lendo textos e fica uma coisa que meio que natural, é como uma criança. Meu filho tem 2 anos de idade, ele fala, mamãe, peguei água, vou fazer. Então, ele já conjuga o verbo certo, ele só tem que ele nem sabe o que é gramática, não sabe nem o que ele fala português. Sim, exato. Né? Por E a isso coisa que eu, que acontece no inglês também. por isso que eu falo da importância da exposição guiada, não é? Você pegou em alguma gramática durante a sua preparação comigo? Olha aí pra você ver. Olha aí pra você ver. E você saiu do 5,5 no reading pro 7. Olha isso. É uma coisa assim, muito poderoso, de verdade. Só que a gente ignora.
A gente ignora porque você quer meter a cara no livro de gramática, porque você acha que aquilo vai te salvar. Né? Imagina se no speaking você está preocupado em usar sabe, a gramática correta com o examinador. Não é isso, você tem pouquíssimo tempo no speaking, tem que, tipo, sabe, make the most of it. Aproveita esse tempo e para de ficar pensando bitolado na gramática, porque não é isso que vai te aprovar. Sim. Eu falo com o pessoal que a gente tem que aprender gramática, mas ficar estudando o livro de gramática é uma das formas de se aprender. Não é a mais efetiva, na minha visão. Agora, quando você está ali fazendo a exposição guiada, com listening, com reading, você está aprendendo gramática. É igual você falou do seu filho. Ele sabe formar a frase, mas ele nunca estudou gramática. Né? Exatamente isso. Eu não sei se você sabia disso, mas, por exemplo, aqui no Canadá, Estados Unidos, acho que até o Reino Unido, não existe na grade curricular deles a matéria gramática. Eles não estudam gramática. Um nativo, ele sabe usar o idioma, ele sabe usar gramática, mas se você pedir para ele explicar o que é um phrasal verb, o que é um present perfect, provável que ele não vai saber te explicar, mas ele sabe usar. É uma coisa meio que osmose, não sei. Sim, a gente tem que liberar dessa ideia aí, né? Pois é. Ó, uma outra pergunta para você. Na sua visão, Susan, o que você acha que mais atrapalha alguém que está começando a se preparar para o IELTS agora? Falta de foco. Não focar é aquilo. Vai escolher um professor. Tem muita gente que tem aquele self-study, né? Eu vou estudar sozinho, e tem gente que consegue passar. Mesmo sendo self, procura alguém, um professor, um profissional em quem você vai confiar, mas eu creio que tem que ser alguém que tenha foco no IELTS, não é um professor de inglês, XPTO, qualquer professor de inglês eu vou olhar para ele, não, tem que ser, eu acho que tem que ser o foco, né, o foco da matéria, da técnica, então eu seguiria por aí, senão você perde tempo, né, aí tem aquela sensação de eu sei, eu entendo, eu falo, eu escrevo, por que não está indo, né, parece que pega um platôzão, assim, você para na nota, que nem eu ficava passadíssima comigo, no meu reading era uma coisa que demorou de eu entender, aí depois eu falei, ok, faltou o foco. O foco não é, eu sei interpretar. Não é esse o foco. O foco é atender o que o IELTS quer e pronto. A técnica, né? A técnica. O que você acha, você tendo passado aí, tendo feito 2 IELTS antes, né, de começar a preparar e conseguir passar, o que você acha que, na sua visão, é uma coisa que, às vezes, a pessoa não está enxergando, que ela devia fazer e ela não faz? Tipo assim, isso aqui você não está fazendo, mas faça. Uma coisa que talvez seja um ponto cego da pessoa. Consistência. Eu acho que a consistência é algo que pode ser um ponto cego, né? Eu falo até baseando no meu exemplo. Então, assim, é cansativo, é algo cansativo. Principalmente quando você faz a prova e você não consegue atingir o seu objetivo, a gente volta, sabe, desmotivado, murcho. Então, assim, cheguei, tô super cansada, não consigo nem falar oi pro meu filho. Eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou fazer o que tem que ser feito todos os dias, de domingo a domingo, porque isso vai fazer total diferença no final das contas. Tipo, é o meio ponto que você precisa ali, sabe, que faz a diferença. Bacana. E o que você diria para alguém que tem o mesmo problema que você tinha lá no reading lá atrás, ou no IELTS geral em si? O que você encontrasse uma pessoa que tem as mesmas dificuldades que você tinha lá atrás? O que você diria para essa pessoa? Para parar de repetir, né, de ser teimoso nesse sentido, porque eu posso dizer que eu fui um pouco teimosa no começo do reading, assim, que assim, imagina, eles falam que não tem que interpretar, que não tem que ler tudo, mas tem sim. Inclusive, tem professor que fala isso, tem que ler sim todos os parágrafos, ler a primeira e última frase, é o que eu falo, né? Essa gama de material muito grande acaba atrapalhando. E fez muito mais sentido para mim, né? Tem um professor que fala isso, ler, você tem que ter noção, senão você não vai conseguir responder. E eles não. Você não vai conseguir responder se você não ler. E aí eu falei isso pra você falou, Susan, mas eu não iria dessa forma. E eu falei, caramba, mas aquilo faz mais sentido pra mim. Eu falei, não, mas é o Simon que eu escolhi. Então eu vou fazer o que ele tá falando que eu tenho que fazer. E daí eu esqueci o que fazia sentido pra mim e fiz o que você falou que faz sentido. E aí deu certo. E deu certo, né? E olha pra você ver. Não, isso é absurdo. Do 5,5 pro 7. Olha isso. Foi. E assim, existem vários métodos, né? Não é só um que funciona. Mas o principal é aquilo que você falou lá atrás um pouquinho. Escolha um e vá 100% nele. Isso é o principal. Né? Então, se você vai seguir o método MC, você tem que fazer o que eu tô falando pra você fazer. Né? E eu lembro desse dia que você falou pra mim, Simon, mas será que eu posso ler? Eu falei assim, não faça isso. Não faça isso. Foi.
Eu falei, caramba, eu nem concordava com você, não concordei. Eu falei, tá bom, mas aí é aquele vício, né? Você fez das outras vezes e das outras vezes eu fui teimosona. Não, é isso aqui que faz sentido pra mim. Fui teimosona e fiquei lá, parada no 5,5. Aí eu falei, beleza, não vou ser teimosona, vou obedecer. Eu obedeci, tipo, putz, deu super certo. Olha só, que bacana, que bacana. Ó, pra gente poder encerrar, só tem mais uma pergunta aqui, tá? E essa pergunta, ela tem respostas diferentes para diferentes pessoas. E eu gosto de ouvir cada vez de uma pessoa. Porque eu lembro, principalmente de você, teve momentos, né, que a gente estava fazendo lá a mentoria, eu lembro de ver os seus olhos enchendo de água, com a pressão do IELTS. Eu lembro desse momento. E aí a pergunta para você é, o que significa para você hoje ter conseguido passar no teste do IELTS? O que isso significa na sua vida? Olha, professora, é uma pergunta difícil para mim, porque sempre me emociona, assim, foi algo que... Foi um desafio, eu digo que foi o maior desafio da minha vida, assim, não, eu já fiz provas difíceis, a prova da OAB não é uma prova fácil, né? A prova de ciências contábeis também não é muito fácil, eu acho que a da OAB é um pouco mais difícil, mas o IELTS é algo que pega, assim, porque você não passa na prova, você precisa do ponto que você precisa. E é uma solidão muito grande, porque às vezes eu tenho a sensação que, por mais que eu falasse, as pessoas não entendem, né? Então, assim, você precisa se dedicar, você precisa se recolher, você precisa... E quando você tem vidas de pessoas, que são as pessoas que você mais ama, que é a minha família, isso foi muito forte para mim. Foi muito forte mesmo. Então, assim, o alívio que eu sinto hoje é a gratidão, e de todas as formas que eu puder ajudar as pessoas que estejam passando por essa mesma situação, eu sou toda entregue, assim. Uma coisa que realmente, de certa forma, já mudou a minha vida. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas já mudou. Com certeza, com certeza. Em setembro vocês já estão lá. E ó, quando você chegar lá, me avisa, que eu quero saber. Fala, cheguei, tô aqui. Eu aviso. Não, eu vou continuar, eu não vou sair do grupo do MC, eu vou continuar lá. Não sai não, fica lá. Quando você chegar lá, você manda. Fala assim, gente, cheguei aqui hoje, tô aqui. Porque eu vou conhecer alguém que vai passar por isso também, eu já sei quem eu vou indicar, eu tenho material e eu vou passar, eu vou... Sabe, essa coisa de conhecimento compartilhado, vamos nos ajudar, e a gente só acrescenta, assim, né? Que bacana. E você falou uma frase aí, que sabe quem me falou essa frase? O Domingos também. Que saiu lá do e falou assim, o IELTS foi o maior desafio da minha vida. Foi exatamente isso que você falou aí. Olha pra você ver. Que bacana, foi. Né? Maior da vida, sim. Suzma, ó, eu quero te agradecer, não só por ter aceitado conversar comigo aqui e ajudar o pessoal que está ouvindo, mas por ter confiado em mim lá atrás, por ter feito o que eu falei para você fazer, mesmo não querendo, por ter confiado no método e ter me deixado te ajudar. Obrigado. Viu? Sim, não, professora, eu que agradeço. Eu falei para você na mensagem, né? Você muda a vida de pessoas, né? Então, não só sendo professor, mas você é um professor humano do outro lado, sabe? É muito maior do que só um professor que chega e começa a ensinar. Então, isso faz diferença. E é por isso que você tá tendo sucesso, né? Você só cresce, as pessoas... Pelo que eu vejo, é sempre procurado, você é indicado, as pessoas, os alunos falam, nós falamos entre nós sobre você, né? Então, existe um coach também, você não é professora. Você também é um coach, dá bronca e fala, e é direto, a resposta é objetiva, é isso, entendeu? Beleza, entendi, ok, vou aceitar. Então, tem toda a minha gratidão e toda a energia positiva, orações, tudo que você imaginar de bom, eu tô orando pra você. Amém. Obrigado, viu, Suzma? Ó, desejo para você e sua família uma excelente jornada lá na Nova Zelândia. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível mesmo para você, para seus filhos, para seu marido. Desejo tudo de bom, viu? Obrigado. Muito obrigada, viu, professora? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Pois é, pessoal, chegamos aí no final da entrevista com a Suzma. Espero que a história dela tenha não só te incentivado, como também servido de exemplo para você na sua jornada aí pro teste do IELTS. Nós nos vemos no próximo vídeo. Cheers!